queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Jó 19, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Senhor, que a tua palavra, que é inspirada por ti, que foi dada a alguns homens, seja útil nessa noite para nos alimentar, para nos corrigir, para nos inspirar e para nos ensinar a maneira certa de viver. Eu te peço isso em nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Consolador, o nosso Defensor, o nosso Senhor, aquele que nos tem salvado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Existem muitos níveis de amor, muitas formas de expressar o amor, assim como existem vários níveis de fé, segundo as Escrituras. Mas eu, lendo as Escrituras, já li ela algumas vezes inteira, e lendo esse livro algumas vezes, o livro de Jó, não tenho visto muitas pessoas, além de Jó, que amaram a Deus de maneira tão profunda. E a história desse homem, desse irmão, me tocou muito, porque Jó teve um tipo de vida muito boa por um tempo, e depois, segundo o registro do seu próprio livro, muito difícil. E ele sofreu como ninguém na face da terra, exceto Jesus, que ninguém sofreu mais do que Jesus, mas ele sofreu demais. E uma das causas maiores do sofrimento de Jó é porque ele não sabia por que ele estava sofrendo. Jó foi um homem que perdeu tudo que ele possuía. Ele perdeu toda a fortuna que ele tinha, e ele era o homem mais rico da sua região. Ele perdeu todas as suas posses. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele quase perdeu a vida dele devido a uma doença terrível, que deixava ele humilhado perante a sua própria família, amigos e a sociedade como um todo. Ele quase perdeu a vida dele. Mas lendo o livro todo, você vai ver que no final da história de Jó, ele vence. Ele vence porque Deus amava ele. A gente cantou tantas vezes nessa noite que Deus nos ama, que Deus nos ama. E essa era a causa da vitória de Jó no final da sua vida. Deus amava Jó. E Jó estava aprendendo a amar o Senhor. Jó é autor daquela frase conhecida do Antigo Testamento que diz assim: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou partir. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jó disse essa frase conhecida do Antigo Testamento, ele tinha acabado de receber a notícia de que a sua casa, seus filhos, as coisas dele da fazenda tinham sido tudo destruído. Todas as coisas estavam destruídas. Aí ele falou isso. Então Jó era um cara admirável, e eu quero falar um pouquinho dele nessa noite, baseado nessas 3 frases que ele próprio disse. E talvez você diga assim: tem muita gente que sofre hoje em dia.
É verdade, nos nossos dias tem muita gente sofrendo. Tem muitas cenas feias, muitas cenas que envergonham a sociedade. Tem muitas cenas que entristecem a gente nos nossos dias. Como pessoas que vivem quase como vivem certos animais. A gente vê pessoas vivendo debaixo de ponte, à margem de rodovia, a gente vê gente buscando comida na lata de lixo, a gente vê gente pedindo, pelo amor de Deus, uma moedinha que seja porque está com fome, e você vê que a pessoa, ao mesmo tempo que ela parece ser uma pessoa dependente de alguma coisa química, alguma droga, mas ela está seca mesmo e certamente está com fome. E você vê, ou ouve falar, ou vê na televisão cenas também, como tiveram algumas em São Paulo, na Cracolândia, muita gente sendo pega à força e levada para sanatórios ou hospitais específicos para tratar com doentes da mente, devido ao excesso de uso de álcool e de droga. E quando você vê essas pessoas aí, que dá até para contar a quantidade de costelas que ela tem, você fica impactado, chateado, triste e querendo que o mundo seja diferente. Mas eu não vi na história, eu não vi com os meus olhos, eu não vi em nenhum documentário alguém que sofreu, como eu disse, exceto Jesus, da mesma forma como esse homem de Uz, chamado Jó, sofreu. Lendo a história dele, eu já li esse livro várias vezes, eu gosto muito, eu descobri algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus é soberano. Segundo, que eu sou vulnerável. Deus sabe todas as coisas, tem o controle de todas as coisas e não deve explicação para mim e para você. Por isso que Ele é soberano. Mas muitas das coisas Ele gosta de compartilhar comigo e com você e Ele revela. Outras não. E uma dessas é que nós somos vulneráveis. Outra coisa que eu aprendi no livro de Jó é que a história dele, de alguma forma, refuta, desmente o que hoje se chama de teologia de prosperidade ou teologia do triunfalismo. Porque, na verdade, o livro de Jó é uma prova contundente de que um homem temente a Deus, justo e íntegro, sofre. E sofre muito, não é pouco. Eu gostaria que você lesse a história de Jó. Não para você ver apenas o sofrimento de Jó, mas para ver o quão abençoado você é. E até para perceber que às vezes o sofrimento que você tem ou eu tenha, ele é até relativamente pequeno perto da tragédia que esse homem viveu. Mas Deus deixou esse livro aqui, não foi por acaso. Foi para evidenciar essas coisas que eu estou comentando com você. De que Ele está no controle. Apesar de a gente ter que enfrentar tragédias. Apesar de a gente ver pessoas que a gente ama tanto sofrer. E sofrer muito. Mas o que me chama a atenção na história de Jó, e nessa passagem específica, é o quanto esse cara, esse irmão, esse servo de Deus, ele é verdadeiro na vida dele. O quanto que ele é sincero, o quanto que ele não é religioso. E, acima de tudo, o quanto ele tem um coração que ama. Porque a vida de Jó, ela é exposta de dentro e de fora. Todo mundo conhece o que Jó estava atravessando, porque ele era uma pessoa extremamente bem relacionada, conhecida e amada na sua época, e todo mundo conhece o coração de Jó pelas coisas que ele falou enquanto ele passou por esse tempo de tragédia. Mas ele tinha um coração que amava ao Senhor. E mesmo depois de inúmeras lutas, dores emocionais, dores físicas profundas, depois de perder todos os seus filhos, depois de entrar num relacionamento conflituoso, crítico, difícil com a sua esposa, depois de ver todos os seus melhores e mais íntimos amigos darem as costas para ele, depois de ver as pessoas da sociedade que antes o procurava
fingirem que não o conhecia, depois de ele sofrer inúmeras acusações falsas, depois de tudo isso, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor, o meu Defensor, o meu Senhor, o meu Salvador vive e que no final ele vai se levantar sobre toda a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará sobre a terra. Enquanto Jó amargava a morte, que se operava na vida dele diariamente, dada a doença, a depressão e tantas coisas que ele estava atravessando, ainda ele encontrava forças para fazer esse tipo de declaração. E antes um pouquinho, eu não li, mas ele diz assim: se eu pudesse, eu cravava com uma ponta de ferro numa pedra essa afirmação de que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E Jó fala assim porque a relação que ele tinha com Deus era uma relação pessoal, era uma relação profunda, era uma relação verdadeira. Jó declara isso não como uma declaração qualquer, porque ele não tinha outra coisa para declarar, mas ele declara isso porque ele acreditava naquilo que ele estava declarando. Ele era um homem de fé. Ele sabia que Deus, o Deus que ele conhecia, não era uma força, uma energia, não era uma ideia positiva, muito menos alguém que poderia ser manipulado, porque Deus, é todo-poderoso e é soberano. E é justamente porque ele tinha consciência de quem Deus era, que mesmo naquele quadro caótico, ele ainda assim fez esse tipo de declaração. No final, quer seja na minha vida, ou quer seja o final da história, há um Redentor, há um Senhor, há um Salvador, e Ele vai se levantar sobre toda a terra. E aqui, a gente consegue ver uma menção, talvez não consciente, evidentemente, mas nas palavras de Jó, a gente consegue fazer um link com as palavras de Paulo no livro de Filipenses, quando Paulo diz: um dia todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jó estava dizendo: no final, eu sairei vencedor. No final, o meu Redentor se expressará de forma gloriosa. No final, o meu Deus vai vencer o sofrimento, a injustiça, o pecado e vai vencer o diabo. E lá em Apocalipse diz que vai vencer com um sopro da boca de Jesus. Apenas um sopro de Jesus será suficiente para destruir, impedir e inutilizar essa figura maligna, diabólica, inimigo de Deus, que estava gerando todos aqueles problemas na vida de Jó. O fato é que Jó conhecia muito bem o Senhor, Jó tinha fé, e o amor que Jó tinha no coração dele era um amor que estava sendo lapidado no meio das provações e no meio do sofrimento. E no meio da provação e no meio do sofrimento, se a gente não for religioso, a gente vai dizer que está doendo, a gente vai dizer que está difícil, a gente vai dizer: por favor, me socorre, me ajuda, ora por mim, me ajuda a levar essa carga. E no livro dele você vai ver muitas e muitas vezes ele falar coisas com Deus que você fala: nossa, que desrespeito, que coisa, mas não é. É porque Jó estava conhecendo o Senhor, estava aprendendo a amar o Senhor de uma forma mais profunda. E no amor não pode haver hipocrisia. No amor não pode haver vergonha diante de Deus. Então está ali escrito, num dos livros inspirados por Deus, na Bíblia, a história de um homem que me faz mais forte, me desafia a amar o Senhor a despeito de qualquer coisa.
E eu fico me perguntando qual é a minha fé, qual é a minha esperança, qual é o nível do meu amor, qual é a sua fé, a sua esperança e o nível do seu amor para com Deus. Qual é a sua confiança na palavra de Deus? Você se manteria fiel a Deus, aprendendo a amá-lo, mesmo no meio de um fogo cruzado tão grande quanto esse? Se Deus levasse o seu cônjuge, seus filhos, se Deus permitisse que a sua empresa quebrasse, se houvesse uma guerra no Brasil, como acontece em outras nações, se houvesse tragédia, o seu amor, a sua fé, a sua esperança permaneceriam vivos? Ou você entraria em desespero, achando que o diabo ia destruir a sua vida, ou que você talvez seja uma pessoa que está debaixo de uma maldição? Ou você continuaria firme, convicto que o teu Redentor vive e que Ele é soberano e que no final você vai vencer todas as coisas? Paulo diz: cuidado, cuidado, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se nós que amamos o Senhor, caminhamos com o Senhor, entregamos as nossas vidas a Jesus, no dia da angústia, do sofrimento e das tempestades, perdermos a nossa fé, a nossa confiança, nós somos dignos de compaixão. A nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor não podem estar presos, como cantamos, como a Thaís falou aqui, às circunstâncias. Mas se a gente amar a Deus de verdade, de forma sincera, profunda, não religiosa, a gente vai aprender como Jó, que existe um Redentor e que o final da história é vitória. E que esse Redentor defende cada um dos seus filhos e das suas filhas, independente das circunstâncias. Na sequência, no versículo 26, Jó diz assim: e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Talvez você diga assim: mas como assim? Que coisa, que linguagem cruel. Não é cruel. Jó rolava, meu irmão, minha irmã, todos os dias, chorando desesperadamente, dia e noite. Ele rolava nas cinzas do lixo e se raspava com um caco de vidro. Tamanha era a coceira, o desconforto, a angústia, a dor que ele sentia no corpo dele. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, ainda que esse corpo seja destruído, e ele já estava magro, seco, só pele e osso, ele fala: e eu fique sem carne, eu verei a Deus. Em outras palavras, depois que essa vida terminar, eu vou estar com o meu Redentor. Ainda que eu não saia dessa, eu vou estar com o meu Redentor. E olhando para um cara que fala isso, numa condição na qual ele se encontrava, eu não consigo ver outra coisa a não ser sinceridade, humildade, integridade. E é por isso que a Bíblia começa registrando no livro dele que ele era o homem que mais temia a Deus na sua época e mais íntegro e mais rico. E nesse momento eu vejo que ele reconhecia que ele era vulnerável, que ele era frágil, que a vida dele era temporária, ele sabia que a vida dele tinha um fim, e era por isso que ele não se afastava de Deus, era por isso que ele amava o Senhor, era por isso que ele cria no Senhor, não abria mão de estar com o Senhor, mesmo no meio daquele quadro difícil. E quanto mais nós percebemos a nossa fragilidade, a nossa temporalidade, mais a gente quer estar perto de Deus. Porque aí a gente sabe que sem Deus realmente a gente não pode nada, mas nele, no amor dele, em Jesus, no seu Filho, a gente pode sim qualquer coisa, enfrentar qualquer situação que seja complicada ou que seja difícil.
Normalmente, quando as pessoas falam tudo posso naquele que me fortalece, elas gostam de falar isso numa perspectiva do eu posso atravessar o mundo, eu posso conhecer todas as nações, eu posso, mas é fora do contexto. Quando Paulo falou tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando por causa das dificuldades que ele passou, das surras que ele levou, das perseguições que ele sofreu, dos momentos mais difíceis da caminhada cristã. E é isso. Sem Jesus, a gente não pode viver uma vida cristã capaz de suportar tormentas e tempestades nesse nível, ou em coisas parecidas, mas sem Jesus, nós podemos qualquer coisa, inclusive passar pelo que Jó passou, e que Deus nos guarde e nos livre disso. Mas é bom saber que a nossa fé tem que ter esse tipo de raiz, ou seja, raiz em Deus, não no homem, não nas circunstâncias. É como num casamento, dizer que ama o cônjuge quando ele está saudável, rico, ou quando ele está feliz, alegre, mostrando o dente para a gente, concordando com a gente, qualquer um diz que ama. Difícil é amar o cônjuge quando ele está doente, ou caso ele tenha empobrecido por alguma razão, ou quando ele está deprimido, triste, angustiado, ou até enfrentando a morte. A mesma coisa acontece no relacionamento com Deus. Há muitos cristãos com uma fé extremamente frágil. Muitos. Que não suportariam 3% do que Jó viveu. Que estão baseando a fé, o amor e o relacionamento com Deus, mas baseado no quê? Em momentos bons. Então, quando tudo está caminhando bem, quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, atendendo às minhas expectativas, poxa, como eu amo Jesus, como eu tenho ousadia, como eu sou entusiasmado, como eu sou feliz, Jesus é o meu Deus, é a minha alegria. Mas quando as provações chegam, e elas chegam para fortalecer a nossa fé e o nosso amor, aí só uma pessoa que caminha com Jesus de verdade e tem a sua fé em Jesus, que pode vencer essa fase ou superar esse problema. Assim era Jó. Ele tinha um coração que amava a Deus de forma profunda, a despeito do que acontecia. Aliás, Jó e todos os outros homens e mulheres do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por homens e mulheres que pagaram um alto preço para declarar que eram filhos de Deus, que eram discípulos de Cristo, que declaravam publicamente que Jesus era o Senhor da vida deles. Muito, muito, mas muito diferente dos nossos dias. Dos nossos dias, sobretudo aqui, na nossa nação e em algumas nações onde existe a liberdade de expressão e existe a liberdade religiosa. Mas os nossos irmãos da igreja primitiva foram altamente perseguidos. Lá a fé e o amor eram demonstrados e vivenciados de uma forma muito mais contundente, mais forte do que a gente hoje acaba vivendo ou expressando. Lá o cara falava e tinha que viver, porque logo que ele falava, ele já era colocado em xeque-mate, ele já era colocado encurralado, ele era colocado na parede, ele podia pagar com a vida dele, só porque ele tinha assumido que César não era Deus, mas Jesus era o Senhor. A igreja, o Novo Testamento, é toda marcada e manchada pelo sangue de Jesus e pelo sangue dos apóstolos. E quando Jó fala, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro, não outra pessoa, ele está afirmando a vitória, a fé, o fato de que essa relação dele com esse Deus soberano
permaneceria. Jó declara de alguma forma aqui, sem usar essas palavras, que ele acreditava que mesmo depois de morrer ele estaria com o Senhor. Ele acreditava na ressurreição, ele acreditava na vida após a morte. Ele acreditava que ele continuaria sendo Jó depois de morrer. Porque ao ver o seu Redentor era ele, eu mesmo, Jó, não outro. A gente poderia até dizer que aqui existe um ponto para dizer sobre a reencarnação. Não era o Jó em outra pessoa, nem outra pessoa em Jó, não, era o Jó mesmo. E é exatamente assim que deve ser a minha fé e a sua fé. É assim que tem que ser a esperança que eu devo carregar e você também no seu coração. Assim deve ser o nosso amor, um amor com raízes em Jesus, no que Jesus fez, no que Jesus diz, no que Jesus demonstrou. A fé, a esperança e o amor precisam estar só em Jesus, só na graça, só nas Escrituras. Nesse Deus que é soberano, nesse Deus que sabe o que faz. Muitas vezes as pessoas sofrem, qualquer coisa que seja, uma doença física, uma doença emocional, psicológica, sei lá, alguma tragédia, a perda de alguém querido, amado, a perda de alguém jovem na família, que abala demais a família, e questiona a Deus. Não é errado questionar, faz parte da nossa humanidade, da nossa caminhada. Mas é preciso que a gente entenda que às vezes Deus, e na maioria delas, não vai nos explicar. Não vai nos dar resposta sobre isso. E quem busca demais resposta para sofrimento ou para a morte de alguém acaba caindo nas trampas do diabo. Porque vai buscar ouvir o que não deveria ouvir. E há muitos espíritos que adoram pessoas que querem esse tipo de resposta. Então a gente tem que descansar, confiar, crer de verdade, de que nós temos um Deus que nos ama e que o amor dele não muda, nem de grau, nem de intensidade, porque a nossa vida muda, ou porque as circunstâncias mudam. Ele é o mesmo. Esse Deus que amava Jó, amava ele profundamente, mesmo vendo ele sofrer. Mesmo dando permissão para que o inimigo tocasse a vida dele. Pode ser difícil de você entender isso, mas ele permitiu. Deus é Deus e não deve a mim e a você explicação. Nós não somos deuses. Embora a Bíblia no Salmo 82 diga deuses, aquilo é uma ironia do salmista. Leia o texto todo. Não leia o texto sozinho, isolado. Esse texto é usado no Novo Testamento, também de uma forma irônica. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando recebemos a Cristo, a natureza de Deus vem habitar na gente. Mas nós não somos deuses. Se você acreditar que você é um Deus, você faz parte de uma corrente filosófica, teológica, chamada, poderia dizer assim para você, uma delas, panteísmo. Sabe o que diz o panteísmo? Tudo é Deus. Pan significa tudo, teísmo significa Deus. Se eu acreditar que eu sou Deus, eu sou panteísta. Então a gente tem que descansar, acreditar para valer, de forma bem fundamentada, quem é o nosso Deus. E Ele é um Deus muito bom, amoroso, soberano, que sempre vai nos tratar com muito amor, a despeito do que a gente passa. O fato de eu amar as minhas filhas não me dá nem a condição, nem o direito de protegê-las de tudo da vida. Elas vão passar pelas suas
batalhas, as suas lutas, os seus desafios, as suas experiências. E elas passando, vencendo, às vezes não vencendo uma, superando uma, às vezes não superando a outra, às vezes superando todas, o meu amor vai ser o mesmo. Assim é com Deus. Ele ama a gente, Ele acompanha a gente, Ele dá livramento para a gente, Ele faz muitas coisas pela gente, mas Ele não faz tudo o que a gente quer. A gente vai para a última parte desse versículo que a gente leu, desses 3 versículos, quando Jó diz assim, eu vou ler de novo para relembrar você, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração. Outra versão diz, desfalece o coração dentro em mim, e como eu aguardo ardentemente esse dia. Ou ainda, eu desejo tanto que isso aconteça. Ver o meu Redentor, vê-lo voltar e ser levantado sobre a terra. Eu desejo ardentemente esse encontro. Esse era o maior anseio de Jó. Talvez até porque, como ele perdeu os seus filhos e ele intercedia diariamente por todos os seus filhos, ele tinha e nutria no coração dele o desejo do reencontro. Como eu desejo ir logo estar com meu Pai, um Deus vivo, o meu Redentor, e encontrar toda a minha família. E esse desejo de Jó é o mesmo desejo que Paulo demonstra na carta dele aos 2 Coríntios. Eu não vou ler, um texto grande, você pode ler depois, amanhã, já vai estar no site lá da comunidade, a mensagem escrita, parte dela. Você pode ler lá o texto, é 2 Coríntios 4, do 13 ao 18 e capítulo 5, do 1 ao 10. Paulo também tinha na vida dele, enquanto ele estava vivendo aqui na terra, um desejo fortíssimo, intenso de se encontrar com Cristo. Ele queria muito estar com o Senhor. Ele escreve, ele deixa isso claramente, ele queria muito que o corpo dele fosse revestido do corpo glorificado, da habitação celestial. Ele queria ver muito o Senhor face a face. Ele queria experimentar a vida abundante de forma plena, sem a limitação do espaço, do tempo. Mas ele tinha consciência que ele havia sido chamado para ser um apóstolo, ele sabia que tinha uma missão a cumprir. E no texto que ele escreve aos Coríntios, ele fala isso, gente, eu vou ficar. E outra, quer saber, aqui ou lá, eu quero viver para agradar a Deus. Mas eu não nego para vocês que o que eu mais quero é estar com o Senhor. Mas enquanto eu não estou com o Senhor, eu vou trabalhar arduamente, mais do que todos, para levar o Evangelho de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, para o máximo de pessoas que eu puder. E deve ser assim comigo e com você. Se Jesus não for a prioridade, se estar plenamente na plenitude com Ele, com a igreja pela eternidade, não for o seu grande sonho, quer aqui ou saindo daqui, morrendo, eu não tenho receio de dizer que você pode ser corrompido pela ilusão desse mundo. Porque esse era o maior desejo de todas as pessoas que conheceram o Senhor, de viver com o Senhor. Até os discípulos falaram, o Senhor está indo embora? Não, Senhor, não deixa a gente. Óbvio que Jesus é soberano, conhece a história, o tempo e tudo, e falou, não, vocês não podem ir agora não, vocês têm que ficar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ir lutar. Há um reino para ser expandido, há uma igreja para ser edificada, há vidas que precisam ser resgatadas. Vocês não vão ficar órfãos, sozinhos. O Espírito Santo vai morar em vocês. Eu e o Pai vamos morar em vocês através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa de qualidade inferior.
é Deus, Ele vai morar com vocês. E Ele vai ensinar a vocês tudo que eu tenho ensinado, vai levar vocês a viverem a vida que eu tenho vivido, vai levar vocês a me glorificar. Mas todos eles, obviamente, queriam, em algum momento, partir. Sabe por que a gente não quer partir? Porque ainda é muito cômodo a vida que nós temos. Se nós estivéssemos no lugar de Jó, da igreja que está sendo perseguida na China, na África, em qualquer lugar, que o pessoal está sendo separado, marido de mulher, criança da sua família, gente queimada viva, cortada a garganta, você ia ter esse sentimento de Jó e de Paulo, de querer ficar para glorificar a Cristo e levar o reino dele adiante, mas de querer partir por ver tanta desgraça, tanta injustiça, tanto sofrimento. Assim deve ser a gente também. A gente tem que ter esse desejo ardente de estar com o Senhor e de, enquanto não chega esse tempo, de servi-lo com todo o empenho, toda a dedicação, toda a intensidade e com muita alegria. Ontem eu passei 30 minutos com o tio Iomar, conversando com ele. E falei para ele: tio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto para partir? Ele falou: tô. Não está com medo, tio? Não. Está com alguma dor? Também não. Aí a gente começou a conversar. E eu fiquei feliz de ouvir isso dele. Porque como pastor, como irmão, como discípulo de Jesus, eu quero que as pessoas não tenham medo de partir. Não há nada melhor do que você saber que você está se aproximando da sua partida e você encarar isso com naturalidade. Eu já fiz essa mesma pergunta ao meu pai, que está aqui na frente. Pai, se o Senhor te levar, como é que é? Estou pronto. Meu pai diz assim: eu estou há 16 anos no lucro. Para mim é um testemunho de fé. Vale mais ele falar isso para mim do que muitas pregações. E o tio Omar falou uma coisa muito bacana, porque enquanto ele estava sofrendo no hospital e passou não sei quantos dias, o tempo que ele passou mais tempo, quantos dias? 80 dias. O Hospital Ministro Costa Cavalcante ouviu acerca de Jesus. Mais de 50 pessoas ouviram de Jesus. Muitas delas sem ele falar uma palavra. Aí você diz: como? Ele foi um grande pregador no hospital. Ele não murmurava. Ele não reclamava. Ele era agradecido. Ele tinha tranquilidade que Deus estava cuidando dele através dos médicos. Ele estava seguro que, quer saísse ou não, Jesus é com ele, Jesus é por ele, e ele sabia para onde ele ia. E o testemunho do tio Omar foi tão joia, tão abençoado, que o hospital fez um texto bacana, muito bonito, falando da vida dele, da estadia dele, estado dele no hospital. E várias pessoas tiraram uma foto. Estava no hospital doente, entre a vida e a morte, mas seguro de que o Redentor dele vive. Eu estou terminando, mas eu quero deixar 3 perguntas para você. Você também tem aprendido a amar a Deus a despeito das circunstâncias? Você tem aprendido a amar a Deus de verdade? Você sente isso, você vive isso, você vê isso crescer dentro de você, o amor por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Você vê isso crescer em você a despeito do que acontece com você ou ao redor da sua vida? O amor de Jesus em você e o seu amor por Jesus é crescente? Ou ele é oscilante por causa daquilo que você vê, daquilo que você ouve ou daquilo que você sente? Você também ama mais ao Senhor, uma segunda pergunta, do que esse mundo e tudo que pode ser conquistado nele?
o teu primeiro amor é de Jesus, a tua grande paixão é Jesus, o que você mais deseja é Jesus, ou o que você mais deseja é ser bem-sucedido. Você está preparado para amar a Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na tristeza, na pobreza, na doença ou na morte? Votos de um casamento. Se a sua resposta for não, você não entendeu o que significa Cristo é tudo. Se a sua resposta é não, você não entendeu o que significa de nada sentirei falta. Se você não está preparado para isso, você também não sabe ainda o que quer dizer o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora, por favor, não entenda essas frases soltas. Entenda quem as disse. De nada sentirei falta, um rei famoso, rico, poderoso, com a família destruída. Teve que aprender, por tudo que sofreu, a entender que é só Jesus. E que o resto faz parte da caminhada, do aprendizado, do tornar-se semelhante a Cristo, do ver Cristo sendo gerado e formado dentro de nós, do ver Cristo atingindo outras vidas através também da gente. Cristo é tudo. É tudo quando você já não tem nada. A única coisa que você tem é Cristo. Paulo passou por várias circunstâncias na vida dele, que fez ele enxergar essa realidade. A ponto dele também dizer que é a frase que eu falei para minha esposa, caso eu morra primeiro do que ela, que eu gostaria que estivesse na minha lápide, só essa. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E os intérpretes vivos, que por alguma causa ou razão passar ou ler, que pensem e reflitam. Cristo não é uma parte importante ou a melhor parte da nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a realidade. Porque tudo vai passar. E quem tem um Redentor vivo, morrer é ganho, é lucro. Mas se você respondeu sim, então você está aprendendo a ter um coração que ama. Um coração que ama de forma madura, profunda, não frágil, mas de forma firme. E você está aprendendo a amar a Deus como Jó e como os discípulos, como os apóstolos, como esses homens e mulheres espalhados pelo mundo que amam a Cristo na miséria, na desgraça, na perda, na dor. Esses são os heróis da fé. Não são os heróis da fé os que vivem na bonança. Pelo menos não são os meus heróis. Herói para mim é um nome que representa alguém que guerreia muito, luta muito. Herói não é alguém que manda, mas é alguém que dá vida pelos outros. Herói é Cristo. E essas pessoas que deram as suas vidas e escreveram o Novo Testamento e nos deram como presente de Deus. E essa é a vontade de Deus. Ele quer que a gente mantenha um coração que o ama cada dia mais. Que o teu amor, meu irmão, por Jesus, minha irmã, cresça. Eu não sei qual é a realidade que você tem na real mesmo, no seu coração, o que você tem, o que você passa. Eu não sei o que seu pai ou sua mãe está passando, seu tio, seu irmão, sua irmã. Eu sei que todo mundo passa por lutas, por turbulências, por perdas. Nós tivemos perdas recentes aqui na comunidade. Mas ame ao Senhor independente de qualquer coisa, com ou sem resposta, com ou sem explicação. Ame ao Senhor com toda a sua vida. Ame ao Senhor tendo muito ou tendo pouco. Ame ao Senhor, seja feliz, seja alegre.
dedique-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor como a gente cantou, se lance nos braços do Senhor, se renda aos pés do Senhor. É para isso que a gente está aqui, para fazer isso, e fazendo isso, e vivendo desse jeito, a gente vai viver a vida que o Senhor tem pela frente para que a gente viva, e a gente vai ser bênção. No meio de dificuldades ou no meio de facilidades. Porque as facilidades e dificuldades não determinarão quem nós somos no Senhor e o amor que nós temos por Ele. Amém?